Doutor Francisco, boa tarde, satisfação tê-lo aqui. Estava com saudade de você, de tê-lo aqui por mais vezes, mas antes tarde do que nunca, a gente está aqui para falar de um assunto muito, muito importante. Afinal de contas, a Covid ainda está entre nós, ainda está no meio do mundo, está no meio do povo brasileiro, levou muita gente, infelizmente, e deixou algumas sequelas e algumas sequelas graves. Dentre elas, perdas de olfato e paladar. Será que é possível perder temporariamente pós-Covid ou depois perder permanentemente esses dois sentidos tão importantes? Afinal de contas, o tato, a visão, a audição, o olfato e o paladar são os 5 sentidos que dão sentido à nossa vida. Às vezes você fecha os olhos, você estava falando para mim de memória olfativa, e às vezes a gente fecha os olhos e quando a gente lembra de um perfume marcante, né? Seja a gente que usou, seja uma pessoa que a gente queria que tivesse perto, que usou, ou que usava, que gostava. Então, você fecha os olhos e você chega a sentir o cheiro, sem ter cheiro nenhum. É incrível como funciona isso, né? Então, boa tarde, e é muito bom tê-lo aqui, doutor. Boa tarde, André. É um prazer estar com você. Pois é, quase 2 anos de pandemia, mas até aqui Deus tem nos sustentado, graças a Deus. Mas é um prazer, boa tarde a todos os senhores ouvintes, aos amigos que estão aí sempre atentos ao canal do André. Esse canal é maravilhoso e atende e orienta, né, traz esclarecimentos para toda a população do Agreste e Sertão Alagoano. Bacana. Os primeiros sintomas da Covid são muito comuns em infecções virais, o que pode confundir um indivíduo infectado. Febre, tosse, cansaço, falta de ar e até diarreia podem ser sinais de infecção. Mas a perda de olfato e paladar pode ser um sintoma presente em casos da doença e chama a atenção dos pacientes e profissionais de saúde. Alguns estudos demonstram que o sintoma pode atingir grande parte dos infectados com sintomas leves. Felizmente, a anosmia costuma se reverter poucas semanas após a infecção. Nesse programa a gente vai entender melhor o que é e qual a sua relação com a Covid-19. Doutor, anosmia é o nome que se dá, para quem está ouvindo a gente, é um palavrão, né? Eu também não sabia. Anosmia é a perda absoluta do sentido do olfato, do cheiro. A diminuição do sentido é chamada hiposmia, que pode ser causada por diversos fatores: fumo, traumatismo craniano, neoplasias, ou seja, crescimentos e infecções virais, como a Covid-19. O problema pode ocorrer quando há um edema, ou seja, um inchaço, outro tipo de obstrução intranasal que impede que os odores cheguem à área olfatória. A anosmia não impede que o indivíduo tenha percepção sobre o que é doce, salgado, azedo ou amargo, mas ele sente mais dificuldade para apreciar os sabores. Doutor, a gente estava conversando antes da entrevista, quando a gente estava agendando a entrevista, e foi uma coincidência muito bacana, porque eu estava pensando em falar nesse assunto e você estava pensando em falar nesse assunto também. Verdade. Né? E muita gente, igual a mim, que teve a Covid-19, enquanto a gente estava com a Covid, eu estava com Covid, uma das primeiras coisas que aconteceram, no dia seguinte, o diagnóstico, né, na realidade, eu adoeci no dia 29 de maio de 2020, era uma sexta, e no sábado lá vai eu tomar café, todo animado, ia lavar o carro, lavo o carro bem cedinho no sábado, ia tomar café para ir pro Lava Jato, e de repente, cadê o cheiro do café? Aí você já fica meio, não, mas tipo, deve ser alguma coisa da minha cabeça, né? Quando você vai tomar o café, cadê o sabor do café? Não tem sabor. Opa! Então, peraí, deixa eu pegar alguma coisa mais forte, né? Então, eu peguei um potinho de Vic Vaporub, que eu gosto daquele cheiro. Que tem cânfora. Sim. Cânfora e mentol. É mentol. Cânfora e mentol é muito forte, tem um cheiro muito forte, muito característico. E cadê de sentir o cheiro do Vic? Não senti o cheiro do Vic. Digo, pronto, então aqui se acabou tudo, tá confirmado. Se eu tinha alguma dúvida que estava, agora está confirmado. Doutor, aquele problema ali, ele pode ser temporário. E qual é a diferença, por exemplo, entre essa anosmia durante a Covid e para pacientes que tiveram a Covid e estão com ele ou com esse problema até agora? Olha, tudo é muito novo não se tratando de Covid, né? Ou seja, antes de acontecer esse fato da Covid causar essa perda do olfato em grande parte das pessoas,
e até para muitos foi como um sintoma. Quem teve perda do olfato como primeiro sintoma foram os casos que transcorreram com a Covid mais leve, sem tantos transtornos. Mas qualquer doença respiratória viral, a maioria, que essa agressão provocada na mucosa respiratória, no caso o nariz, ela atrapalha a percepção do olfato pelas partículas que estão no ar que a gente respira, pelas células olfativas. Ou seja, esse edema, esse inchaço provocado pela agressão viral, que acontece em qualquer parte da via respiratória, que dá congestão nasal, coriza, o tosse, dor na garganta, é uma agressão que aconteceu ali. Então esse edema, esse inchaço reacional a essa agressão diminui a função. Ou seja, antes disso, os resfriados comuns a gente percebia, né? E a comida não tinha gosto, sabor, e ia voltando assim que os sintomas do resfriado iam melhorando. E no Covid, muitas pessoas que não tiveram até muito sintoma respiratório, no caso de obstrução nasal, nem coriza, tiveram perda do olfato, mesmo respirando relativamente bem. Isso foi um dado novo, né, na otorrinolaringologia. E é no mundo todo isso aí, né? Se você observar em vários programas que tem nas redes sociais, no caso do YouTube, tem relatos dos mais variados países passando pela mesma dificuldade, pela mesma, como é que chama assim, esse aprendizado que é necessário nessa fase. E a medicina também não fica de braços cruzados, né? Tenta, dentro do bom senso, estabelecer situações que possam ajudar o paciente nesse caso. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para o Giovanni Negrini, radialista, tem uma voz belíssima. Ele diz assim, essas são palavras dele, tá? Boa tarde, André Pepsi. Boa tarde, doutor Giovanni Negrini. Estou sintonizado no Saúde em Foco, um dos melhores programas do rádio alagoano. E aí, André, você merece o Oscar de melhor programa do rádio. Um abraço e boa semana. Palavras doces e eu recebo. Muito obrigado pela deferência aí, Giovanni. Giovanni é um radialista que está fazendo um trabalho importante aí. Ele tem diabetes e por conta disso perdeu a visão. Mas tem uma das mais belas vozes que eu já ouvi. Então, um grande abraço, querido, e muito obrigado pelo seu carinho de sempre. Sempre está acompanhando a gente. Ana Paula Caetano, que está acompanhando a gente também pelo NN Play, aqui o nosso aplicativo, nosso canal no YouTube, tá? Doutor, outra coisa. O Marco Aurélio colocou ali. Marco Aurélio, vou pedir para você voltar esse card que você apresentou antes, porque tem ali algumas... Você pode dividir a tela. É o seguinte: você tem a perda total e tem a perda parcial do olfato e do paladar. Por exemplo, quando eu tive Covid, o desespero, isso aí, é anosmia, perda total do olfato, hiposmia, perda total do olfato. Perda parcial. Parcial, desculpe. Ageusia, perda total do paladar, e disgeusia, perda parcial do paladar. Doutor, uma coisa que incomoda muito a gente é quando a gente tem Covid, que a gente perde um dos dois, e pior que quando o pacote da maldade vem incompleto, quando a gente perde os dois, é muito ruim, porque você não sente cheiro de nada, você não sente gosto de nada. Ainda bem que eu não perdi o apetite, porque encontrei uma pessoa também na Unimed, quando eu estava tratando no ambulatório de síndromes gripais, onde o senhor atuou, inclusive. Encontrei uma pessoa, eu pensei que eu estava ruim, mas encontrei uma menina lá pior do que eu. Não me serviu de consolo não, mas, sabe? E ela disse assim, olha, eu perdi olfato, eu perdi paladar e eu perdi o apetite. Eu disse, como é que é? Ela disse, eu perdi o apetite, eu não estou conseguindo comer nada porque eu não tenho fome. Eu falei, bom, pelo menos isso aí eu não perdi não. Agora, o que acontece? A gente perde o paladar, mas a gente sabe o que é doce e a gente sabe o que é insosso ou o que é salgado. Eu gosto muito de batatas fritas. Nesse sábado que eu perdi o paladar, então minha esposa fez batata frita. E de maldade ela não colocou o sal. Ela pensando que eu não ia, porque eu gosto de batatinha com sal. Então, quando ela fez essa maldade lá comigo, né? Que eu coloquei, eu disse, tem alguma coisa errada aqui. Eu não sabia que não tinha sal, mas eu sentia, é estranho explicar isso. É muito estranho. Mas eu falei assim, você não colocou sal nessa batatinha? E ela disse, como é que você sabe? Eu digo, eu não sei, eu só estou sentindo que você não colocou. Eu não sinto o gosto do sal, né? Não dá para... O palato não funciona
para você saber que tem ali. Mas você sabe que tem alguma coisa errada. Esse não coloquei, não. Eu não coloquei de propósito. É porque é o seguinte, a perda do olfato gera essa confusão inicial e você não sabe identificar que alimento, o sabor daquele alimento, né? Você olha para o alimento, põe na boca e perdeu o referencial, ou seja, agora não sente o cheiro, portanto vai predominar só o estímulo na língua, que é pro doce, salgado, azedo ou amargo. Então, você certamente as papilas gustativas suas estavam percebendo o sal ainda. E você sentiu que não tinha sal, ou seja, você tem uma memória, uma memória olfativa e gustativa, quando você botou na boca sentiu algo diferente. Provavelmente foi, apesar de estar diminuído a percepção gustativa, você sentiu ainda sal, a ausência do sal. Uhum. Muito bem, um abraço aqui para o JB, que está lá em Brasília, Distrito Federal, terra da CPI, tá acabando, né, esse negócio. O JB de Brasília está acompanhando a gente aqui pelo NN Play. Muito obrigado pela audiência, tá? Então, doutor, vamos lá. 20 dias mais ou menos foi o tempo que eu passei. Teve pessoas que passaram mais tempo com a perda de olfato e paladar durante a Covid. Eu acho que com 20 dias eu já estava voltando. E parece que quanto mais a gente se desespera, mais ele some. Eu não sei se é coincidência ou se isso é uma coisa que diz assim, ó, quanto mais você se preocupar com isso, mais você vai ter problema. Você acha que o psicológico também influi e contribui para que a gente ele não volte logo, porque é um desespero? É porque, assim, o nosso desejo de sentir uma das coisas prazerosas é comer, né? A gente tem uma memória gustativa e olfativa e é prazeroso se alimentar, comer aquilo que você tem, essa memória do que você gosta, naturalmente. Então, na ausência desse sabor, e a gente já tem um estímulo da fome, naturalmente a gente sente essa vontade, a necessidade de se alimentar, né? E esse alimento precisa ter aquele sabor que nós identificamos ao longo da nossa vida, né? Nós criamos essa memória olfativa e gustativa. Então, na ausência dele, e o dano não volta na hora que a gente quer, mas na hora que eles conseguem se restaurar, é que gera certamente essa impaciência, como é que eu vou comer sem sentir gosto, saber que eu estou comendo? Não só que com a carne, não identificava o gosto da carne, não sentia um cheiro ruim na carne. Enfim, essa confusão respiratória, olfativa, vamos dizer assim, gerou todo esse transtorno emocional também. Esse estresse, né? Porque nós precisamos comer, se alimentar e damos preferência àquilo que a gente tem uma memória positiva, né? Que a gente gosta. Ok. Doutor, não há ainda um consenso sobre esse assunto, por exemplo, a perda do olfato pela Covid, mas há algumas hipóteses. Por exemplo, uma das explicações é que o fato é ligado a ligação do coronavírus a receptores de células do entorno dos neurônios olfatórios. Essa ligação causa um edema, um inchaço, que pode atrapalhar o excesso de partículas olfatórias aos locais que desencadeiam o sentido do olfato. Como consequência, as sensações olfativas são afetadas. Além disso, alterações no tecido epitelial e nos cílios também podem afetá-lo. Há também a suspeita de que a anosmia aconteça por lesão do nervo olfatório causado pelo vírus. Tá aí algumas coisas ainda que não são completamente provadas, mas que vocês, principalmente da sua especialidade, que é a otorrinolaringologia, tem muito estudo pela frente, né? Porque tem pessoas ainda que ainda padecem, mesmo pós-Covid, desses sintomas, né? A gente tem que ver o seguinte, a medicina ela anda rápido em algumas coisas e lentamente em outras coisas. Por quê? Porque muitas das causas você não pode sacrificar um espécime, ou seja, você não pode matar um ser humano durante uma doença para estudá-lo naquele momento, tirar um pedaço, estudar todas as estruturas possivelmente envolvidas, ou seja, então muitas das teorias que surgem, ou seja, são ideias que vêm a partir de uma comparação com outras doenças melhor estudadas, então que permite assim criar como é que chama assim, o imaginário, né? Criar teorias a respeito do que possa ter acontecido. O nervo olfatório é um fio literalmente um fio que transmite estímulo elétrico, né? Os sensores, essas células olfativas que ficam numa área na base do crânio, ou seja, na parte mais alta do nariz, entre os dois olhos. Não é toda a mucosa nasal que sente cheiro, é uma parte lá mais perto da base do crânio, onde está o nervo olfatório. Então essas células, elas têm esse sensor de captar essas partículas de odor, né? E essa partícula gera um estímulo que é conduzido pelas fibras do nervo olfatório
passa pelo bulbo olfatório, daí pelo trato olfatório até a área cerebral responsável por essa sensação. Então, é como um fio. Esse fio você pode ter um fio, tipo um curto-circuito parcial ou total. Em nervos, neuropraxia ou neurotemese. Ou seja, você pode ter um dano parcial no nervo ou um dano total. O corpo da gente também tem capacidade de se restaurar. As células se restauram em diferentes velocidades. A célula neural também tem essa capacidade. Embora antes do Covid, como eu falei, é uma coisa nova tantas pessoas com esses sintomas sem ter nenhuma lesão significante. Nem todo mundo teve edema, nem todo mundo teve coriza, nem obstrução nasal, mas desenvolveu essa perda do olfato. A maioria por um tempo curto, segundo relatos, né? Até 14 dias a maioria estava se recuperando. Mas tem paciente no consultório queixando de 2 meses, 3 meses, enfim, 5 meses. Ou seja, o que aconteceu ainda ao longo dessa pandemia. O ideal é que quanto antes percebido, seja pelo menos avaliado o paciente, para saber que estágio que ele se encontra. Você precisa entrar com medicamentos para que naquele momento possa reduzir o dano, ou seja, um anti-inflamatório para diminuir o edema, como muitas pessoas já trataram, né? Ou seja, essa pandemia assustou todo mundo e criou-se os critérios que todo mundo certamente conhece, as tentativas de tratamento, e todo mundo tentou de alguma maneira se proteger, e é natural, né? Doutor, gente, quem quiser participar da entrevista pelo 99639-8389 é o WhatsApp da NN. Você manda sua pergunta para cá. O assunto é perda de olfato e paladar pós-Covid, com o Dr. Francisco Lúcio, otorrinolaringologista aqui da Otomed, tá? Então você manda sua pergunta, sua dúvida para cá. Perda do olfato e paladar pós-Covid, 99639-8389 é o WhatsApp aqui da NN, tá bom? Manda sua pergunta pra cá. Tem algumas distorções, doutor. É um nome aqui tão esquisito. Eu nunca vi na vida, é a primeira vez que eu tô vendo aqui. Além da diminuição e perda, alguns pacientes relataram outras distorções de olfato e paladar. Elas se manifestam de algumas formas. Olha os palavrões aqui. Parosmia, distorção dos odores. A pessoa sente cheiro de acetona ou comida estragada em qualquer alimento. Por exemplo, esse tipo de alteração afeta consideravelmente a alimentação. Ou seja, essa parosmia, a pessoa sente cheiro de acetona. Olha só, a acetona já é um negócio, né, muito forte, né? Para quem usa esse negócio aí, usa esse trem para fazer as unhas. Geralmente a mulher gosta de fazer as unhas para remover o negócio. É um éter volátil, né? Irritante. É um cheiro irritante muito forte. A pessoa sente cheiro de acetona. Olha que negócio terrível. Em vez de ser cheiro de camarão no coco, né? Ou comida estragada. Ou comida estragada. Outra, a fantosmia, que você estava me falando aqui. A fantosmia, como o nome bem sugere, o indivíduo sente odores sem que eles estejam presentes. É como se fosse um fantasma ali, né? Por exemplo, cheiro de café, mesmo que não haja a substância no local. Olha aí. A cacosmia, o indivíduo acha desagradável um odor que até então o agradava, como um perfume. Ele gostava daquele perfume e daqui a pouco ele não quer mais não. Tem a paregeusia, é como a parosmia, mas a distorção ocorre nos sabores dos alimentos. A fantogeusia, sensação constante de um sabor amargo na boca. Hipogeusia, que é a diminuição do paladar no geral ou de alguns tipos específicos de alimentos. E a hipergeusia, que é a hipersensibilidade para qualquer tipo de sabor. É muita geusia pro meu juízo, viu? Né? A medicina tenta colocar nomes, né? Para ser melhor, como referencial. Qual é o nome de rua? Para que tente que aquele nome traduza essa informação toda. Quando falar essa palavra, tipo ageusia, saber que aquilo é uma perda do olfato ou do paladar, desculpe. Uma perda do paladar, né? Então é um nome para simplificar aquele sintoma, né? Tá. Doutor, qual é a diferença, por exemplo, da anosmia por resfriado, gripe ou anosmia por Covid? Bom, todos a sensação é a mesma. Tanto é que os dois são provocados por vírus do sistema respiratório, doenças respiratórias. Qualquer trauma pode produzir tudo isso. Antes do Covid, os resfriados comuns produziam. Né? A gente fala, eu estou resfriado, não sinto gosto de nada, tá ruim para comer, não tenho ânimo para comer.
porque eu não sinto o gosto das comidas, enfim, por conta desse mesmo processo. A questão é que no Covid ele teve uma atração, em muitos pacientes, uma atração precoce. Mesmo sem dar aquele edema, sem dar coriza, sem entupir o nariz, as pessoas estavam se queixando ou ainda se queixam de perda do olfato, né? Essa capacidade diminuída, uma hiposmia ou mesmo uma perda total do olfato, eles relatam. Depende do dano que o vírus conseguiu provocar na mucosa nasal e no nervo olfatório, né? Ok. Quero mandar um abraço aqui para o Francisco Silva e para Ellen Barbosa, que estão assistindo a gente aqui pelo NN Play, nosso canal NN Play Esportes, canal do YouTube. Gente, lembrando para você que essa entrevista vai ter um release aí no nn1.com.br, tá? Logo mais às 14 horas, tá certo? Então, o resumo da entrevista vai estar lá no nn1.com.br. Se você perdeu a entrevista, pode ler lá e vai ficar aqui também gravado no nosso canal no NN Play para você assistir quando e como você quiser, a hora que você quiser. O canal vai ficar lá no NN Play logo após as 15 horas, tá? Doutor, a falta de paladar e olfato por coronavírus, ela pode ser permanente? Já há um consenso na otorrinolaringologia sobre isso. Pode acontecer de um indivíduo perder o olfato e paladar permanentemente? Bom, aquela coisa, né? Sempre tem uma esperança que possa provocar de qualquer maneira, estimular essa memória olfativa, no sentido de resgatar esse olfato. Mas como qualquer trauma de um nervo, ele é imprevisível, ele pode de fato estabelecer sequelas permanentes. Como ainda tudo é muito cedo, nós estamos assim há 1 ano e meio, quase 2 anos da pandemia, e ainda os sintomas são os mais variados, mas a gente, vamos dizer assim, quem perdeu o olfato há mais de 1 ano e não fez nenhum tratamento e perdeu esse olfato, realmente fica mais difícil de restaurar isso. Porque não tem como uma cirurgia falar e coloca de novo, ou trocar o nervo, ou trocar as células. Não existe essa possibilidade na medicina no mundo atual. Então, uma vez o nervo tenha tido esse curto-circuito, esse dano significante, ele pode não perder a capacidade de se restaurar. Ok. Tá respondido aí. 996398389 é o WhatsApp da NN. Você manda sua pergunta para cá. O assunto é perda do olfato e paladar pós-Covid. Um abraço aqui para meu querido consultor imobiliário Franklin Lúcio, perito também imobiliário. Ele coloca assim: 2 cabra bom assistindo por aqui pelo celular. Muito obrigado, Franklin, grande abraço, meu irmão, pela sua audiência, tá? Um grande abraço para você. Saudade de você, viu? Olha, eu tô pedalando, não cheguei ainda no seu nível não para pedalar 50, 60 quilômetros mas já tô fazendo 10 por dia, tá? De vez em quando eu desço da bicicleta, eu penso que eu não tenho perna, né? Mas tá tudo bem. Eu vou chegar lá, viu, Frank? Bem breve a gente marca um pedal aí pra gente estar junto aí nessas trilhas da vida aí. Deixa só eu pegar mais jeito e começar pelo menos a rodar uns 30 quilômetros por dia aí, que a gente marca um pedal. Bom, gente, eu vou pro intervalo comercial e você pode mandar sua pergunta para cá, 996398389, o WhatsApp da 91. O assunto é perda de olfato e paladar pós-Covid. Você perdeu o olfato, perdeu o paladar, você ficou desesperado, assim como eu fiquei desesperado. Afinal de contas, não é bom você não sentir cheiro, você se lembra do cheiro, mas não consegue sentir. Por exemplo, o café, que é uma coisa tão marcante na vida do brasileiro, né? Eu não conheço ninguém que não gosta de café. Pode até não tomar, pode até não tomar muito, pode até não tomar, mas não conheço ninguém que não goste. Chocolate, quando você pensa no chocolate em todas as suas nuances, né? Todos os seus sabores, você tem ali, vou citar uns nomes aqui, do meu tempo, né? Do meu tempo de criança. É o choquito, né? Um chocolate gostoso, você tem o diamante negro, enfim, você tem tantos outros, o shot. Então tem tantos sabores de chocolate, só não gosto de chocolate amargo. Eu não gosto de chocolate amargo, só gosto de chocolate doce mesmo, tem que ser doce, né? Então, tem que aproveitar tudo isso. Então, gente, manda a sua pergunta pra cá. Você ficou desesperado, desesperada? Como é que foi sua reação ao sentir que você não tinha olfato nem paladar? Você não sentia o cheiro nem no marido, nem da esposa. E aí, como é que fica isso? Você sentia cheiro de nada, né? Doutor Francisco Lúcio, otorrinolaringologista aqui da Automed, e a gente tá falando sobre perda de olfato e paladar pós-Covid, tá? Então você teve isso, como é que tá? 996398389. O Franklin tá tirando onda, tá? Franklin colocou aqui só pra me humilhar. Essa foi de hoje, 40,8 quilômetros. Eu rodei 10 e tô aqui morto, meu filho, né? Mas tem problema não, a gente chega lá, né, Franklin? Vamos marcar um pedal aí,
preciso aprender muito com você. Aliás, sempre que estive com você, sempre aprendi muito. Cara, muito experiente, muito bacana, um grande amigo. Satisfação, cara, satisfação mesmo, tá? O Frank Lewis está dizendo também, tu é bom no microfone, viu, André? O careca é bom no bisturi. Tá? Ó, não fala em bisturi não, bicho, que eu já tô há 3 meses aqui, tranquilo, entendeu? Não quero mais nunca ver um bisturi na minha vida. Deixa esse negócio pra lá. Doutor, enfim, tem como recuperar depois que o paciente perdeu o olfato e paladar? Ele acha que pode ser permanente, ou pode estar, para ele pode estar sendo permanente, né? Teve Covid, tá lá, não foi entubado, não foi, ou foi, né? Durante o período que tá entubado, ninguém tem olfato e paladar mesmo, não tá comendo nada, não tá sentindo nada, tá? Saiu do Covid e tal, mas quando chegou em casa, tá ali no aconchego da sua família, tá ali sem o olfato, tá ali sem o paladar. Como tratar? O que fazer? Como estimular para a volta da perda desses 2 sentidos tão importantes? Bom, tem sido um consenso dos otorrinolaringologistas achar uma maneira de estimular esse sentido olfatório. Uma fisioterapia, né? Você quando fica com o braço quebrado, uma perna quebrada, que fica um tempo engessado, perde a força. Então você vai fazer a fisioterapia, vai fazer movimentos para que aquilo restaure a força muscular. No olfato não é a mesma coisa, mas o estímulo é semelhante. E consiste em você separar uns potinhos com aromas que você já conhece naturalmente do dia a dia, e até usar óleos essenciais no odor de limão, menta, de sabores, eucalipto, enfim, cravo da Índia, creme dental, colocar num potinho, e você, esses aromas, um sabonete que você já conhece o cheiro e gosta, um cheiro de um shampoo que você conhece e gosta, um cheiro até de um perfume que você está habituado a usar, e por 10 segundos, umas 2 vezes ao dia, você sentir esse aroma, dá uma respirada profunda, né? Dá aquela inspirada profunda junto ao pote, café, né? Café, um pote de café, ou um café que faz na hora, com aquele aroma, cheirando daquela respirada profunda, né? E dá um intervalo, estimula por cerca de 10 segundos, ou seja, você fica estimulando por cerca de 10 segundos, dá um intervalo de uns 30 segundos para ir para outra substância, e fazer isso 2 vezes ao dia. E tenha paciência. E você também, quando perceber que está voltando o olfato e percebendo já os sinais, estou melhorando, não abandonar o estímulo, continuar estimulando. Por quanto tempo? Bom, você pode ter uma recuperação rápida, como até sem tratamento algum, mas esses casos que já tem mais de 14 dias sem sentir o cheiro das coisas, o sabor dos alimentos, fazer isso, começar a fazer e fazer 2 vezes ao dia, né, como eu falei, estimulando por 10 segundos com cada cheiro, com cada aroma, mesmo que não sinta, certo? E manter pelo menos uns 8 meses, até que o seu olfato esteja estabelecido e você tenha um olfato recuperado, você não pare de fazer isso. Outra coisa que pode ser feita é fazer lavagem com soro fisiológico da mucosa nasal, principalmente na fase aguda. E se tem ainda edema, congestão nasal, quadro alérgico, tratar essa patologia, porque o próprio quadro alérgico ele também cria edema na mucosa nasal. E procurar o seu médico para que você possa ser tratado, examinado, ver se não tem um outro fator obstrutivo no nariz que impeça das partículas olfatórias chegarem ao seu nariz pela respiração. E o resto é utópico ainda. Muita gente fala em algumas vitaminas, enfim, mas não tem esse valor científico ainda comprovado, né? Em algumas patologias se usam um tipo de chamado de ácido alfa-lipoico. Ele é tipo uma vitamina, né? Então tomar ele por cerca de 6 meses, o seu médico pode prescrever, mas não nada é tão eficiente ou não estimula. O melhor estímulo é o estímulo olfatório, é você estimular o seu nariz com os aromas que você tem em casa, que você conhece, que você, no seu dia a dia, que você já tem uma memória olfativa sobre isso. Preferência as coisas que você já tem uma memória olfativa, né? Uhum. E você estimular, porque está no teu cérebro essa sensação, ok? Uhum. O café da Janaína aqui na NN, né? É um café muito forte. Quando a gente sair daqui, você vai já sentir daqui do corredor o cheiro do café que a Janaína prepara aqui pra gente, né? Aliás, eu tava na bronca com ela, porque toda vez que eu saí daqui, ela não tinha
não tinha renovado o café ainda. O pessoal aqui da DNN consome muito café, né? E a Janaína faz um café delicioso, um café forte, bem encorpado. E quando a gente sai daqui, já sente o cheiro, já sai sendo teleguiado para lá, para onde a Janaína está. E é um dos cheiros que você pode fazer, é o do café, um cheiro característico, todo mundo conhece o cheiro do café. Doutor, existe algum exame que vocês possam fazer para constatar ou não tem exame? A clínica é soberana sempre no consultório. Bom, para quantificar o dano não tem como. Você pode fazer, nos casos, tipo, primeiro um exame do nariz, propriamente dito, né, no consultório do otorrino, uma videonasofaringoscopia, para ver o estado que está essa mucosa nasal. É aquele examezinho que eu fiz? Passa fibra óptica pelo nariz. Não, pelo amor de Deus. Não, mas não é tão ruim assim não. Vale a pena, é rápido. Pior do rápido. que aquele ali, só aqueles cotonetes do RT-PCR. Não, esse aí não tem jeito. E em alguns casos a gente pede até um exame de imagem, né? Uma ressonância nuclear para ver o bulbo olfatório. Mas isso aí não estima, vamos dizer assim, o estrago que foi feito no nervo, né? Porque é como um fio. Você pode ver uma imagem. É como um condutor. Você não consegue quantificar ali essa energia que está passando, onde está o distúrbio. Entendi. Muito bem. 996398389 é o WhatsApp da NN. O assunto é perda de olfato e paladar pós-Covid. Lembrando que logo mais no nn1.com.br você vai ter um release dessa entrevista aqui com o Dr. Francisco Lúcio falando sobre esse assunto, e a entrevista vai ficar também aqui no NN Play, nosso canal no YouTube, logo após as 15 horas. Então você vai assistir. Estamos transmitindo pelo NN Play Esportes, mas logo mais às 15 será postado e você vai assistir no NN Play normalmente, tá bom? Doutor, outra coisa. Uma coisa super importante, que existe uma maneira de prevenir, por exemplo, o indivíduo foi diagnosticado com Covid, mas ele não perdeu o olfato, nem perdeu o paladar, mas tem medo de que isso aconteça. Existe alguma maneira de prevenir, de fortalecer ou a imunidade, ou o seu corpo, seja lá o que for, para evitar que isso venha a acontecer? Olha, afirmar que sim, não tem nenhum instrumento científico provocando isso, mas de um modo geral, quando a gente se cuida melhor, tem uma boa alimentação, faz uma suplementação que tem sido feita. Eu tenho usado regularmente desde que começou essa pandemia. Eu já usava algumas vitaminas, mas eu uso regularmente a vitamina C e zinco e vitamina D3, porque se sabe que a vitamina D3 ela tem uma forte influência no melhora da imunidade, inclusive de pacientes que têm problemas imunológicos. Mas não é só isso, você tem que buscar, evitar quem fuma. Quem fuma é sempre uma agressão. Sim. Gratuita, né? Sim. Mas hidratar bem, se alimentar bem, ou seja, o estado imunológico nosso é determinado por fatores emocionais, alimentação e de repouso. Então, a nossa resistência está em torno disso. Então, tanto é que o estresse baixa a nossa imunidade. Então, de um modo geral, para melhorar, manter a nossa imunidade, vamos dizer assim, melhor e mais forte para reagir a uma agressão qualquer que seja, de qualquer vírus, é se manter dentro desse equilíbrio alimentar, de repouso, estado emocional, drenar o estresse. Enfim, isso aí faz parte desse conjunto de coisas. O senhor tem pego muitos pacientes que estão reclamando disso no pós-Covid no consultório? Não são muitos pacientes, visto que a maioria por si só se recuperaram, né? Uhum. Mas aí volta e meia aparece alguém, não é frequente, mas volta e meia aparece alguém relatando que já está há mais de 5 meses sem sentir o olfato. E a gente estimula isso, a estimular através dessa fisioterapia olfativa, né? Porque ele possa estimular e para tentar melhorar isso aí. É sempre o olfato ou pode variar para o paladar também? A maioria, as queixas são do gosto, mas o sabor dos alimentos está relacionado a essa mistura, né? O cérebro que tem essa informação lá, que associa o gosto com o cheiro e forma o sabor. Mas os distúrbios principais são no nariz, porque o paciente detecta sal, detecta doce. Ele não sabe o que é, mas ele sabe se é doce, se é salgado, se é azedo, ele detecta. É incrível mesmo. Às vezes a gente está aqui na sexta-feira com o Dr. Aquiles, o cirurgião vascular, e o Marco Aurélio faz maldade com a gente aqui, e coloca umas imagens aí de uma estupidamente gelada com aquela picanha gordinha. Ele vai colocar na tela, só de maldade de novo, né, Marco Aurélio? Ele vai colocar na tela aí essas imagens e é engraçado. Quando a gente vê alguma imagem assim que estimula
você quer ver outra coisa? É o camarãozinho no coco ali da Massagueira. Dá água na boca, cara. Só de pensar naquilo ali, naquele filezinho de siri, né? Naquela casquinha de siri, no caldinho de sururu. Isso tudo já traz o sabor à boca. Você já sabe o gosto daquilo ali, né? Você já sabe geralmente onde você comeu, onde você gosta mais de comer, né? Então, se perguntar o sabor de uma coisa que você gosta muito, um dia desse eu estava conversando com meu irmão lá de Maceió e pedi para ele comprar um perfume para mim. Um perfume de uma empresa da água de cheiro. Vou falar logo aqui da água de cheiro. Tem um perfume da água de cheiro da minha época de adolescente. Faz pouco tempo isso. E eu pedi para ele comprar, porque aqui não tem a loja da água de cheiro. E só tem em Maceió, lá naquele shopping perto do Benedito Bentes. E eu me lembrei, doutor, vocês falando nisso agora, me lembrei do cheiro daquele perfume, cujo nome é Hydros. 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 E ele trouxe para mim. Quando ele veio para cá, bicho, comprei teu perfume. Eu falei, beleza, então manda para cá. E tá lá o perfume. Toda vez que eu coloco o perfume, eu me lembro de quando eu tinha lá 17, 18 anos, né? Você vê como... Você sente um menino de novo. Me sinto um garotinho, rapaz. Nem parece que eu tenho 50. Nem parece que eu sou um cinquentão aqui. E é muito importante, doutor, essa identificação do cheiro, do sabor das coisas. O olfato, não pode esquecer, ele é um sensor de segurança. Ou seja, as pessoas que perdem o olfato, elas começam a queimar com a alimentação, elas não sentem cheiro de fumaça, não sabe se está vazando gás em casa. Então, isso é uma preocupação de segurança, né? O olfato é só para lembrar as coisas boas e as ruins, assim, do cheiro, mas em questão de proteção. Então, é bom ter cuidado em relação a isso, a chama do gás, botar detector de fumaça em casa, se quem está sem sentir o olfato, existe essa possibilidade de risco, né? Porque são situações de segurança que o nariz tem, ou seja, até dormindo, às vezes ele está funcionando. Você pode ser acordado por um cheiro de fumaça, né? Por um odor desagradável, você pode ser acordado. Ou seja, a gente despertar. E outra coisa em relação a alimentos estragados. A gente tem uma memória olfativa de saber desde criança o que é um alimento estragado ou não. E sem esse instrumento valioso, né, que é o olfato, a gente perde essa referência. Então pedir que alguém avalie, que cheire, que observe. Olha que maldade aí, Marco. Pois é, saber se esse camarão tá bom mesmo. Se não é só... Rapaz, tá bom, pra mim tá excelente aí. Agora já que já tô liberado pra comer, tá uma beleza, né? Me aguarde, brevemente a gente vai estar se agarrando aí, né? Você falou de segurança, doutor, realmente eu não tinha nem pensado nisso, né? Aliás, eu fiquei sabendo de uma coisa, não sei se é verdade, eu acredito que seja. O gás GLP, o gás de cozinha, ele não tem cheiro, ele é colocado cheiro. Para perceber. Para a pessoa perceber que está vazando. Isso. Porque ele não tinha cheiro. Então aquilo ali é um dispositivo de segurança. E mata. Que os fabricantes. Sim, mata por asfixia, né? Então você que tem gás GLP em casa e que teve a perda de olfato, você tem ideia, esse gás, originalmente, ele não tem cheiro. Aquele cheiro de gás, ele foi colocado no gás justamente para proteger você e eu em caso de vazamento de gás. Que é uma coisa, aliás, muito perigosa. O gás GLP, ele é denso, ele se concentra embaixo, ele desce no ambiente e pode ser acionado por um celular, pode ser acionado por um interruptor da tomada. Qualquer faísca, qualquer coisa que possa emitir uma faíscazinha, ele vai embora. Imagina se você acionar a chama ali do fogão, aquele acendedor elétrico lá. Ou inalar aquilo de noite, né? Isso. Morrer asfixiado. Exatamente. Então é terrível. Doutor, muito obrigado pela concessão da entrevista, muito bacana. Espero tê-lo aqui mais vezes para a gente falar de assuntos relacionados aí à sua especialidade, que é a otorrinolaringologia. E seja sempre bem-vindo. É muito bom conversar, ouvi-lo e ter a sua calma, a sua paciência, né? Só não traga o RT-PCR para fazer em mim mais, que eu não aguento mais. Eu chorei quando fizeram aquilo em mim, né? Mas eu chorei de agonia, não sei o que foi que aconteceu. Aquilo toca em alguma coisa que a gente chora porque não quer mesmo? A pessoa que está examinando, normalmente ela não conhece às vezes a anatomia do nariz. E nem olha para onde vai estar passando, ou seja, até traumatiza a mucosa nasal. Porque você pode ter um desvio de septo, você pode ter uma cavidade mais aerada ou menos aerada, e o cotonete
que ele passa para colher material, no dele encostar incomoda. O nariz é muito sensível. Ainda mais se enfiar até o juízo, até a faringe. O meu eu acho que foi bater no cérebro. E pior de tudo, quando eu fui fazer esse exame, eu pensava que era em um nariz só. E aí a garota, olha, isso aqui vai... E ela foi muito doce nas suas palavras. Ela disse assim, olha, vai ter um leve incômodo. Um leve incômodo não é nada. Mas já fiquei cismado que, né? Um leve incômodo tá bom. Tá tudo certo. Quando ela fez o primeiro, cara, a lágrima desceu involuntariamente. Entendeu? Viu, Nando? O cara chorar sem querer, né? A lágrima desceu. Você já fez RT-PCR, Nando? Fez, não? Graças a Deus, né? E a lágrima desceu. Quando ela fez, eu me levantei para ir embora. Ela disse, não, moço, não terminou não. Tem o outro. Olha, faça isso não, rapaz. Faça isso não. Olha para ali, ó. É isso aí, ó. Que o Marco Aurélio tá mostrando aí. Então, quando eu pensei que tinha terminado, doutor, ela disse, não, falta o outro. Eu digo, outro o quê? Ele disse, o outro nariz. Falta outro lugar. Aí, resultado, eu chorei de novo. Eu acho que ninguém entendeu nada naquele ambulatório ali, porque eu entrei bom e saí chorando. Todo mundo tava no corredor, ficou olhando para mim, e eu não ia esconder que eu tava chorando mesmo. E eu digo, cara, que coisa horrível esse negócio. Eu só espero que não seja preciso fazer mais nada, mais nunca, isso aqui. E foi feito assim. Até agora eu não fiz nenhum, não tive nada até agora, graças a Deus. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Doutor Francisco, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo e é uma honra sempre recebê-lo aqui. E as portas estão sempre abertas para você. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa tarde a todos. Um excelente resto de semana. Que Deus te abençoe, André. Que você é um amigo do peito, um irmão querido. Bacana, obrigado. Doutor Francisco Lúcio atende aqui na Otomed, na rua 30 de outubro, 121. Telefone para você que precisa marcar com o otorrinolaringologista, 3530-1114. 3539-1114. Corrigindo, 3539-1114, tá? Ele também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você. Esse é o plano. Então você que tem Unimed, tá? Pode marcar lá. Atende de segunda a sexta, doutor? Segunda a sexta. De segunda a sexta, pela manhã e tarde, é por ordem de chegada, tá? Então você liga para lá, 3539-1114. Muito obrigado.